Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos trazendo uma pequena palavra no decorrer desta semana para que os irmãos possam estar participando e ouvindo e assistindo. Cristo é a minha vida. Você tem que se apropriar desta ideia. Cristo é a minha vida. Filipenses capítulo 3, versículo 8 nos diz assim: sim, na verdade, tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Cristo, irmãos, tem que ser considerado como prioridade nas nossas vidas. Então, Cristo, na atual situação que nós estamos vivendo, além do essencial, que nós gostamos sempre de ouvir essa expressão, o que é essencial e o que não é essencial, Cristo vai além do essencial. Cristo só se torna a nossa vida quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós temos a experiência de ter um relacionamento íntimo com Cristo e aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Cristo é a origem da nossa vida. Se nós lermos no livro de João, capítulo 1, nós vamos verificar que ele era o verbo, mas eu quero ir lá para Gênesis, capítulo 1, 27, que diz assim: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ainda Tito, capítulo 3, versículo 3 e 4 e o 7, diz assim: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, nós recebemos esse Cristo. Fomos justificados, como nos diz o versículo 7, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Jesus é a origem da nossa vida. Ele estava com o Pai. A vida mesmo, não o corpo físico, a vida. Cristo nos resgatou, Cristo nos deu a sua vida por nós, Cristo nos amou de uma tal maneira que passou a sua vida para nós. Quando estava ressuscitando, ele estava dizendo: você vai vencer a morte. Cristo é o conteúdo da nossa vida. Gálatas 2:20 nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Cristo é a nossa vida. Nós temos que nos apropriar dessa ideia. Quando nós nos apropriarmos desta ideia de que Cristo é a nossa vida, aí nós vamos dar muito mais importância para o nosso relacionamento com o Senhor. Cristo é o objeto da nossa vida. Sempre eu vou falar essas coisas e vou explicar e vou insistir nisso. Se você não tiver intimidade, relacionamento com esse Cristo, você está falhando em alguma coisa, precisa rever essa situação. Filipenses 3:8, que eu já li, nos diz: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então, Cristo é o objeto da nossa vida. Tem que colocar isso em mente. O foco é esse, Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a olhar a vida de Cristo, conhecer o caráter de Cristo, conhecer a personalidade de Jesus, e vamos ter uma vida diferenciada. Cristo é o exemplo de nossa vida. Cristo é o exemplo. Cristo veio aqui, conviveu conosco, passou 33 anos, mostrou como é ser temente a Deus, estar na presença de Deus e viver nesse mundo. Então, como nos diz o texto de Filipenses 2, versículos de 5 a 7, nos diz assim: tende em vós
aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus Cristo quer que a gente entenda isso. Somos servos, precisamos tomar essa forma de servo e de obedientes à palavra de Deus e a esse Cristo que é o nosso Senhor. Cristo é o alvo da nossa vida. Se você está nesse mundo e não tem Jesus como alvo, não tem Jesus como objetivo, você não tem muito sentido em estar aqui. Você não entendeu ainda o propósito da sua vida. Então você precisa ter Jesus Cristo como sendo o alvo da sua vida, em todo o tempo. Colossenses capítulo 3, versículo 4 nos diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então nós temos que entender isso. Cristo é a nossa vida. Bota isso na cabeça. Entenda que sem esta ideia, apropriar-se da vida, dessa vida que Cristo nos dá, nós vamos ter dificuldades neste mundo. E Cristo também, nesse momento em que nós estamos vivendo, tendo as nossas dificuldades e as nossas lutas no dia a dia, e é tanto medo colocado nas nossas mentes no dia a dia, nós somos atuchados de situações onde gera medo em nós. Cristo é a esperança da nossa vida. Cristo é a esperança de nossa vida. Então nós temos que estar juntos, temos que olhar para Jesus, que é a vida da gente. Colossenses capítulo 1, 27 nos diz assim: a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então Jesus Cristo, olha irmãos, Jesus Cristo é tudo isso. E além disso, então se nós colocarmos Cristo como sendo o objetivo das nossas vidas, nós vamos mudar o nosso modo de agir neste mundo e de pensar. E vamos verificar que nós somos verdadeiramente separados como servos do Senhor e santos de Deus. Que Deus nos abençoe.